Olá, bom dia, sejam bem-vindos a esta terça-feira, 29 de outubro de 2024. Estamos na 30ª semana do Tempo Comum e é sempre uma alegria me encontrar com você por aqui. Lembrando que dia 1º de novembro a gente retorna, então, àquele formato, que é o Evangelho, o comentário do Evangelho Santo do dia. O nosso super abraço de hoje vai para o Heitor, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Para o Fernando Henrique, de Marília, São Paulo, e para Cirlei Berger, de Sabaldi, aqui no Paraná. Parabéns e que Deus os faça felizes, hoje e sempre. Este podcast é um oferecimento. Supermercado Cambará, a garantia do melhor preço e aquele atendimento que você merece e faz a diferença. Econorte, revendedora Ford Kia. Ideal para você. A sua concessionária em São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Farmácias Vale Verde. Mais que farmácia, nosso atendimento inspira saúde, beleza e bem-estar. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira, que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los. Concedei-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Amém. Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia: Aqui é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao longo do caminho que o leva a Jerusalém, Jesus é rodeado por milhares de pessoas. Eles se reúnem à sua volta. E a razão desta atração das multidões é a palavra de Jesus. E no capítulo 12 podemos ver a alternância dos destinatários da palavra, Interessantíssimo isso aqui. Primeiro os discípulos, no versículo 12. Depois a multidão, no versículo 13. Volta para os discípulos de novo, versículos de 22 a 53. E aí retorna as multidões dos versículos 54 a 59. Agora, em vez disso, o escândalo da morte é o tema dominante de Lucas. Na primeira parte falamos da morte de todos, depois falamos da morte de Jesus, até a morte salvos os pecadores porque aguardam a sua conversão. Mas outro tema se combina com a dominante, que é a salvação dada aos homens. A cura da mulher curvada, filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, é libertada por Jesus. E no centro deste capítulo encontramos 2 parábolas que constituem um todo temático, o reino de Deus comparado ao grão de mostarda e ao fermento. Esta semente é muito comum na Palestina, em Israel e especialmente perto do Mar da Galileia. É conhecida pela sua singular pequenez. No capítulo 17 de Lucas, Jesus usa esta imagem para expressar a esperança que tem em seus discípulos de terem um mínimo de fé. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, diz aquela palavra. E esta parábola é muito simples comparada a 2 momentos diferentes da história de uma semente. Aquele em que ela é lançada ao solo, o começo modesto, e aquele em que se torna uma árvore, o milagre final.
Portanto, a função da história é narrar o crescimento extraordinário de uma semente que é lançada no jardim. Seguindo por um crescimento surpreendente, torna-se uma árvore. Como a semente, o reino de Deus também tem a sua história. O reino de Deus é a semente lançada no jardim, lugar que no Novo Testamento significa a agonia e a sepultura de Jesus. E depois, em um momento de crescimento, e termina tornando-se uma árvore aberta a todos. Também o fermento, que é colocado em 3 partes de farinha. Na cultura judaica, o fermento era considerado um fator de corrupção, de maneira que, aos ouvidos dos judeus, o uso deste elemento, o fermento negativo, com certeza desagrada o reino e era motivo de perturbação. Mas aquele que escuta o Evangelho descobre o seu poder de convencimento. Basta colocar uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha para obter uma grande quantidade de massa. Jesus anuncia que este fermento escondido, desaparecido em 3 medidas de farinha, faz tudo levedar depois de um certo tempo. Mas o que essas 2 parábolas nos comunicam? O reino de Deus, comparado por Jesus a uma semente que se torna árvore, deve se aproximar da história de Deus como história da sua palavra. Está escondido na história humana e cresce. Lucas pensa na palavra de Jesus, o reino de Deus entre nós, que já conhece o seu desenvolvimento, mas ainda não se tornou árvore. E Jesus e o Espírito Santo estão apoiando este crescimento da palavra. A imagem do fermento proporciona um quadro de completude à da semente. O fermento é o Evangelho que opera no mundo, nas comunidades, em cada fiel, em cada um de nós, tem o fermento da salvação que nos faz crescer para a vida eterna. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e até amanhã, se Deus quiser.